Salmo 62, versículo 1. Diz o texto da palavra de Deus: A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Esperar em Deus ou esperar de Deus? Qual é a diferença? Esperar de Deus significa algo que Deus faz, algo que Deus me dá. Quando você está falando esperar de Deus. Esperar em Deus significa a sua entrega total a Ele. A sua dependência total é se colocar nos braços de Deus inteiramente. O que é que nós podemos esperar em Deus e não esperar de Deus, mas em Deus, quando você está em Deus? Eu vou dizer algumas coisas aqui, que são muitas, mas eu vou dizer algumas, para que você possa entender como é importante você entregar totalmente a sua vida a Ele. Não apenas está disposto a receber alguma coisa dele. Porque tem pessoas que vão buscar a Deus quando tem alguma necessidade, quando tem algum problema, então esperam de Deus alguma coisa. Mas há uma diferença colossal de você esperar em Deus. É porque a sua vida o tempo todo está disponível para Deus. Então, para essas pessoas que não apenas esperam uma resposta de Deus, ou um ato de Deus, ou uma bênção de Deus, mas que esperam em e não de, eu quero dar algumas respostas. O que é que nós podemos esperar em Deus? Número 1, vida abundante. Se tem uma coisa que você tem em Deus, é vida. Ele é o Senhor da vida. E porque Deus pode fazer com que você, ao se jogar nos seus braços, ao colocar inteiramente sua vida para Ele, você pode ter vida abundante. É porque Deus age nas 4 áreas principais do ser humano. E tem muita gente que pensa que Deus só age nas questões do mundo espiritual. Não. Deus age. Por que você tem vida abundante em Deus? Porque Deus tem o poder de agir no mundo biológico do ser humano. A Bíblia diz em Atos, capítulo 17, versículo 25 e 28, porque dele provém a vida e as demais coisas. Por ele vivemos, nos movemos e existimos. Por ele vivemos, nos movemos e existimos. O Salmo 104, a partir do versículo 27, diz: Todos esperam de ti que lhe dê o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles recolhem. Abres as tuas mãos e enchem-se de bens. Mas se tu viras o teu rosto, logo ficam perturbados. E se tu tiras a respiração, logo morrem. Então Deus é o Senhor da vida. Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 26, acerca do mundo biológico, quando ele diz assim: Olhai as aves do céu, não semeiam, nem cegam e nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Em 40 anos de jornada no deserto, o lugar mais improdutivo do mundo. E eu já passei pelo deserto do Sinai umas 8 ou 9 vezes. Você não tem ideia do que é um deserto. Porque você olha para cá, por exemplo, no Rio de Janeiro, ou em várias cidades do Brasil, e você vê aquelas montanhas, a cor verde, a cor azul, mas lá é montanha amarela. Nem capim nasce. De vez em quando você encontra umas moitas no meio do caminho do deserto. E uns oásis. Mas é tudo amarelo. Durante 40 anos, Deus sustentou
mais de 2 milhões de pessoas, no lugar mais improdutivo do mundo, Deus sustentou a vida. Como é que Deus não pode sustentar a sua vida onde? Num país que estraga toneladas de alimentos. Por que é que você e eu, porque em Deus podemos ter vida abundante? Porque Deus também, ele atua no mundo sociológico do ser humano. Um dos nomes de Deus é Jeová Jirê. É o Deus que supre necessidades das diversas áreas do ser humano. Jesus também fala acerca do mundo sociológico em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 28. Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus que veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. O vestido nos distingue, a roupa, socialmente. Deus criou o casamento, criou a família e a igreja para atender a necessidade sociológica do ser humano. E o Salmo 113, versículo 9 diz assim: aquele que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Olha que Deus que cuida de nós para que tenhamos vida abundante até na área sociológica. Em Deus você tem vida abundante porque Deus também trabalha numa outra área do ser humano, que é a área psicológica. Olha que coisa interessante. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 14, que nós temos a mente de Cristo. Uma capacidade para entender, para discernir as coisas. Para você saber o que é do homem, o que é das emoções, o que é de Deus, o que é do diabo. Isso é muito importante para o mundo psicológico. Olha como Deus trabalha para que emoções destrutivas não perdurem em você. O Salmo 50, versículo 15, diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha que coisa importante. Olha que coisa interessante. Como é que Deus trabalha no mundo psicológico? Miseráveis pecadores, como eu e você, Deus nos chama de filhos. Quando você entrega a sua vida a Deus através de Cristo, você se torna filho de Deus. Isso é autoestima. Você não é uma coisa, você não é produto do acaso. Você não é uma coisa como essa sociedade humanista, ateísta, quer dizer, a coisificação do ser. Não. Você é filho de Deus, você é a criatura mais espetacular que Deus fez, que é o ser humano. Olha como Deus trabalha. Uma das coisas mais terríveis dos tempos modernos, que é produto de medo, de apreensão, da falta de confiança em perspectivas da vida, uma coisinha chamada ansiedade. E quando ela é exacerbada, ela gera impacto no cérebro, ela gera impactos físicos e químicos, Ela pode mexer com a química do organismo e pode perturbar as suas emoções. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ele tem cuidado de vós. Agora veja, por que você em Deus tem vida abundante? Porque além de Deus agir no mundo biológico, no mundo sociológico, no mundo psicológico,
O ser humano também pertence ao mundo espiritual. E o mundo espiritual tem poder de interferir no mundo biológico, no mundo sociológico e no mundo psicológico. E sabe como é que Deus se apresenta? Um dos nomes de Deus, o El Shaddai, significa o Deus Todo-Poderoso. O Deus que pode abrir qualquer porta, o Deus que pode travar o poder de Satanás, o Deus que pode libertar o homem de vícios malditos, o Deus que pode tirar uma pessoa de uma vida de angústia, de decepção, uma vida de depressão, uma vida onde a pessoa se entrega às emoções destrutivas. Esse Deus tem poder de interferir, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, e Ele pode operar qualquer milagre, pode agir em qualquer área da nossa vida, para que eu e você tenhamos vida abundante. E isso tudo que eu estou te falando se resume no seguinte: como é que eu sei que eu tenho vida abundante? Porque isso tudo se resume em 3 fatores fundamentais para a felicidade do ser humano: a alegria. Olha o que diz Romanos 14:17. O reino de Deus não é comida nem bebida, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você não tem ideia do poder da alegria, da felicidade, do sorriso na vida de uma pessoa. Olha, Deus agindo nesses mundos. A segunda questão eu citei no texto, mas Jesus vai dar uma palavra. É paz. Em João 14:27, Jesus disse: olha, eu dou a minha paz e não vou dar como o mundo dá. Nós não estamos falando de paz circunstancial, por momentos bons ou momentos emocionais. Paz, sossego interior, equilíbrio emocional em meio à tempestade e adversidades. Olha, porque em Deus podemos ter vida abundante. Por causa da alegria, por causa da paz e por causa de uma coisa fenomenal chamada esperança. A esperança é a confiante perseverança no futuro. Ei, mas eu não estou falando do futuro de 2018 com a eleição do novo presidente da República. Eu não estou falando do futuro da tua formação, que daqui a 3, 4 anos você vai estar formado. Não. Eu estou falando de uma coisa muito, muito transcendente. Eu estou falando de uma coisa que ultrapassa a esperança daquele que está em Deus, porque Ele dá vida abundante. É uma esperança transcendente, que ultrapassa os limites da razão, da lógica e da inteligência humana. O Deus que um dia vai colocar eu e você num estado eterno de alegria, de felicidade e de vida. Quantos aqui creem? Quem está em Deus, e por você estar em Deus, você tem vida abundante. Número 2, o que podemos esperar em Deus? O que podemos esperar em Deus é a certeza da sua presença. A certeza da sua presença. O Salmo 121, versículos 5 e 6 diz: o Senhor é a tua sombra à tua direita. O mal, sabe? O sol não vai te molestar de dia, nem a lua de noite. O Senhor te livrará de todo o mal. Isaías 43:2 diz assim: se passares pelas águas, eu estarei contigo. Pelos rios não te submergirão. Se passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Agora escute, essas linguagens, elas também são figuradas. Água, mar, na Bíblia, significa tempestade na vida, adversidades. Fogo significa situações de perigo. O que ele está dizendo? Diante de lutas, de adversidades, de tribulações, de situações terríveis, ele está
presente com você. É o que o salmista do Salmo 23, Davi diz no versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A presença de Deus. Você está em Deus, você tem a certeza da presença dele com você em todo o tempo. Jesus falou em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, presta atenção, a presença de Deus na nossa vida não é apenas para ocupar espaço. Alguém que está junto de você. Não. A presença de Deus significa, primeiro, segurança. Tranquilidade. Salmo 91, tão conhecido, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente, descansará. Quando Moisés não aceitou que o anjo guiasse ele pelo deserto, Êxodo 33:14, o Senhor vai dizer para Moisés: a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Segurança, tranquilidade. A presença de Deus significa proteção. Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os olhos verás a recompensa do ímpio, porque tu, Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Há uma proteção de Deus. E 1 João 5,18 diz: aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Com todo respeito, macumba não pega em quem está em Deus. Obra de satanista não pega para quem está em Deus. Pode botar a boca no sapo, pode fazer trabalho, pode fazer o que quiser. A presença de Deus é a garantia de proteção contra os dardos inflamados do diabo e contra a ação do inimigo. A verdade é que a presença de Deus, ela produz segurança, proteção e uma outra coisa entre tantas, eu vou ficar só com 3. Sustentação. Sustentação. O salmista do Salmo 16, versículo 8 diz assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Ele está à minha mão direita, por isso não vacilarei. Me segura. Essa é a ideia que ele está tendo. Como Deus está sempre comigo, ele me segura. Ele me segura. Ele me segura. Na hora que alguém bota, como diz o outro, puxa meu tapete, ou bota algo para você escorregar, ele te sustenta. É ele que sustenta você, querido. A presença de Deus é sustentáculo para nós. O que é estar, em Deus? O que isso pode proporcionar para mim e para você? O estar em Deus. Não apenas esperar de Deus, mas é estar nele. O que é? O que pode? Querido, já falei alguma coisa, mas agora eu vou especificar. A certeza da vitória contra o inimigo, sejam homens ou demônios. A certeza da vitória. A certeza da vitória. Isaías 59:19 diz: vindo o inimigo como correntes de água, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não é você que foge do diabo, não. É o capeta que corre. Quando você está em Deus, fique certo que ele não vai te vencer.
Agora, em quarto lugar, o que é que nós podemos esperar em Deus? Eu digo para você aqui uma coisa simples, mas muito importante. Ele é fiel para cumprir tudo que te prometeu. Você estar em Deus, Ele é fiel para cumprir tudo que te prometeu. Diz lá, Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria e não faria? Diria e não confirmaria? Oh, meu amado, eu não sei o que Deus tem prometido para você, mas uma coisa eu sei, não vai ter homem, não vai ter demônio, não vai ter juiz, não vai ter governo, não vai ter família, não vai ter inimigo, vai botando aí na conta, ninguém vai poder impedir que a promessa que Deus te fez se cumpra. Aquieta o teu coração, que na hora de Deus, não é na hora que eu quero, não é na hora que você quer, as janelas dos céus vai se abrir, o Senhor vai enviar a resposta e ninguém vai poder impedir, porque a Bíblia diz, operando eu, quem impedirá? E Deus vela em fazer cumprir a sua palavra para comigo, para com você, para conquistar aqui. Olha a importância de entregar a sua vida a Deus. Olha a importância de você estar em Deus. Olha o que você pode esperar. Escute isso. Respostas. Tem 5 princípios e uma convicção para você ter. Negócio de respostas de Deus. Tem 5 princípios nessa questão de Deus responder. Você está em Deus, então Deus vai te responder. Mas tem 5 princípios que você tem que analisar. Primeiro, João 14, 13, Jesus falou, tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Então, para que haja uma resposta, o pedido não pode ser em nome de Maria, de Pedro, de Tiago, de João, do pastor, do papa, sei lá de quem. Tem que ser em nome de Jesus. Agora tem um segundo princípio. Um segundo princípio. Em Mateus 7,11, Jesus fala assim, se vós, sendo maus, sabeis dar boa dádiva a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Então, aprenda. Se você está pedindo uma resposta de Deus sobre alguma coisa e Deus não quer te dar, é porque não é o melhor para você. Ele é Pai. Eu me lembro que a minha filha adolescente, a filha do meio, várias amiguinhas dela tinham aquela lambretinha que era autorizada, que não precisava de placa naquela época, de uma marcha só, mas que andava até 80 quilômetros. Ela tinha várias coleguinhas com aquilo. Aí, pai, eu falei, não. A escola ficava perto. A pé, era uma caminhadazinha enjoada. Mas, se tivesse uma lambretinha daquela, como várias tinham, era fácil. Só que eu não pensei na facilidade, porque ela estava vendo a facilidade. E também estava vendo, adolescente, não quer ficar fora do seu círculo social. Mas o que eu estava vendo é como uma menina adolescente que não tem noções de trânsito vai colocar uma porcaria dessa em avenidas, em ruas de alto tráfego. Falei, não, isso não é o melhor. Para isso que você é pai, não panaca. Para tudo que teu filho pedir, você dá. Eu falei, não vou dar, minha filha, porque eu amo você. Eu amo você e estou vendo lá na frente algo que você não está vendo. E não dei. E depois uma das suas amiguinhas
sofreu um terrível acidente com isso. Eu falei, não vou dar. Meu irmão, eu que sou um lesado desse, eu que tenho defeitos, sei verificar alguma coisa boa ou ruim para meu filho. E Deus? Não fica fazendo beicinho não, que é uma chupeta. Deus não tem chupeta para botar na tua boca. Não fica fazendo, porque Deus não me respondeu, porque Deus não me deu para ele e não deu para mim. É porque Deus sabe quem é você. Deus conhece tua estrutura. Deus vê o amanhã. Deus está vendo lá na frente. Se não for o melhor, Ele não dá, porque Ele é Pai. Uma outra questão sobre respostas de Deus é a que está em Tiago 4,3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para os vossos próprios deleites. É porque talvez você está pedindo alguma coisa aí que não tem nenhum fundamento de bênção para a sua vida, mas ao contrário, vai ficar metido à besta, vai pensar que é melhor do que os outros, vai ficar com o nariz empinado, vai ficar soberbo, e Deus diz assim, não vou dar não. Você está pedindo coisa que não tem um valor bom, prático para você, também não dou. Também não dou. Agora tem um outro princípio, esse sim é o mais importante de todos eles, que norteia todos eles, que é 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa dentro da sua vontade, ele nos ouve. Significa que se você estiver pedindo alguma coisa fora da vontade de Deus, ele não te dá. Mesmo você usando um outro princípio que está em Mateus 21, 22. Tudo que pedirdes crendo na oração, recebereis. Mas João trava tudo porque a vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus está acima de tudo. Então, se não tivesse 1 João 5,14, aí, meu filho, o que você pediu com fé, Deus ia te dar. Mas aqui tem um parâmetro, porque a vontade de Deus está acima de qualquer coisa. Esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa dentro da sua vontade, ele nos ouve. Você não está em Deus? Se você está em Deus, é porque você acredita que Deus tem o melhor. É porque você acredita que esse é o melhor estilo de vida. Então não reclame se Deus não está te dando alguma coisa. O meu papel é pedir. O meu papel é crer. Esse é o meu papel. E o meu papel é aceitar a soberania de Deus sobre a minha vida. Aqui é que está. Meu papel é pedir, meu papel é crer, meu papel é apresentar a Deus, mas meu papel também, se eu estou em Deus, é aceitar a soberania dele sobre mim. Agora, eu termino dizendo uma coisa que você pode ter muita convicção, que está em Efésios 3, 20 e 21. Aquele que é poderoso para fazer tudo, mais, abundante, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a ele glória na igreja por Jesus Cristo. Olha aqui a maneira que Deus faz. Olha a maneira que Deus responde. Primeiro, além do que pedimos e do que pensamos. Olha que o ser humano tem uma coisa na sua mente chamada imaginação, que é a capacidade de criar imagens. Você pode se ver daqui a 10 anos na frente. Você pode ter entrado agora no curso de Direito e já se vê como juiz. Na imaginação. Você começou uma carrocinha de pipoca, mas você já está vendo uma franquia de pipoca. Lá na frente. Agora olha que coisa linda. Aquele que é poderoso para fazer tudo completo, mais que completo, abundante, com sobra, além, numa dimensão inimaginável do que pedimos ou pensamos. Esse é o Deus que nós servimos. Se você está em Deus, se prepare, Ele pode te surpreender, igual o Josué falou aqui, ao tocar, não é?
O sax, a música, falou, eu nunca pensei que eu ia estar aqui em cima com uma oportunidade de estar fazendo parte, né, de maneira especial do culto. É verdade, porque Deus faz isso. Deus supera nossas expectativas. Ei, não fique triste porque Deus não te deu alguma coisa ou porque Ele ainda não te respondeu. Aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O que opera em você? Carnalidade. O que opera em você? Incredulidade. O que opera em você? Pecado. Segundo o poder que em nós opera. O poder da fé, da confiança, de crer que nós temos um Deus que está acima de tudo e de todos, que pode abrir qualquer porta, que pode operar qualquer milagre. Ele tem respostas para você. Em sexto e penúltimo lugar, o que podemos esperar em Deus? Que Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle, meu irmão. Diz a Bíblia, Hebreus 1:3, sustentando todas as coisas pelo seu poder. Deus está no controle de tudo. Isaías 45:12 diz, eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu, o Senhor, fiz todas essas coisas e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Deus está no controle do universo. Deus está no controle do mundo espiritual. Deus está no controle do mundo, do cosmos. Deus está no controle do mundo, o sistema que eu e você estamos. E Deus tem o controle da sua vida. Calma, aquieta-te. Deus está no controle. Fica frio aí, filho. Não fica apavorado, não. Você quer ver a prova que Deus está no controle? Mateus 10:29 diz que um passarinho não cai na terra sem que ele permita. Você quer ver como é que Deus está no controle? Mateus 10:30 diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. Por algum acaso, a irmã querida com esse cabelão, a irmã sabe quantos fios tem? Ou você, semi-careca, tu sabe quantos fios tem nessa moita que chama de cabelo que sobrou? Você sabe? Você não sabe. Deixa eu te falar uma coisa. Eu fiz um implante, eu tinha um buraco aqui. Escuta essa, eu tinha um buraco aqui. Aí, me convenceram a fazer um implante. E aí o médico fez, ele falando. Aí eu fiquei pensando, mais ou menos até aqui, onde tinha, só até aqui o meio. Aqui atrás, tinha que fazer outro implante. Eu falei, nunca mais vai me ver. Chega. Até aqui. Ele tira daqui, ele abre aqui, isso aqui assim, e vai tirando, tem 3, 4 tipos de nível de cabelos de raiz. Aí ele falou, nós implantamos 8.000 fios. Rapaz, ele quando falou isso, falou, 8.000 fios. Fica um grupo de técnicos que vai selecionando quais são os melhores para implantar na frente. E ele vai selecionando, ele vai implantando. Rapaz, 8.000 fios. Aí eu fiquei pensando, quando ele falou isso, eu fiz uma conta besta, eu falei, não dá nem 20% da quantidade de fios de cabelo da minha cabeça, para onde ele fez o implante, não dá 20. Rapaz, tu já viu que coisa linda? Como Deus que você serve está no controle de detalhes que nem eu nem você sabemos. Você sabia que o Salmo 139 diz que Deus tem no seu livro escrito todas as peças do teu organismo, quando nenhuma delas existia? Por acaso você sabe o diâmetro das válvulas do teu coração? Tem alguém aqui que sabe a quantidade de neurônios que tem? Tem alguém aqui que sabe qual é o tamanho do osso? Tem alguém aqui que sabe qual é a espessura do seu fígado?
Viu, queridinho? É só para você ter uma noção que fica tão apavorado. Meu Deus, e Deus será? Meu filho, Deus está no controle de detalhes mínimos da tua e da minha vida. Quieta, sossega. Esse é o Deus tremendo, glorioso, poderoso que nós cremos e servimos a Ele. E se você crê que você está em Deus, e você pode esperar que Ele está no controle de todas as coisas, você tem que aprender uma coisinha, filho. É que lá em Romanos 8:28 diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu decreto. Todas! Até essa situação ruim que tu está passando. Até o momento difícil. Até aquilo que eu não gosto e que você não gosta. Você não está em Deus? Ele não está no controle? Até essas coisas que eu não gosto e que você não gosta, que acontece na minha vida e acontece na sua vida, até essas coisas, mesmo que você não saiba, nem eu, e eu não entendo delas, muitas não entendo, fica tranquilo, filho, eu também. Ah, pastor, o senhor deve saber de tudo. Eu estou igual a você. Eu não sei de muitas. Eu não entendo muitas. Eu não compreendo muitas. Mas uma coisa eu sei. Ele está no controle. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele é maravilhoso. Ele está no controle. Em último lugar, o que podemos esperar em Deus? É o que diz o texto, meu filho. E aqui eu termino no capítulo 62. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. A minha salvação não vem das minhas obras nem da minha bondade. A minha salvação não vem porque eu mesmo posso me perdoar. A minha salvação não vem porque eu vou passar por processos de reencarnação e vou me aperfeiçoar. A minha salvação não vem porque alguém vai acender vela para mim quando eu morrer. Então vai ter uma turma, vou deixar uma grana para acender um monte de vela para iluminar a caminhada da minha alma. A minha salvação vem do Senhor. E a minha salvação vem o dia que eu entreguei minha vida a Cristo e que eu obedeço a sua palavra. Hebreus 5:9 diz que ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Salvação não é para privilegiado. Salvação não é para religioso. Salvação é para quem obedece a sua palavra. Salvação é para quem entrega a sua vida a Deus através de Cristo e se arrepende dos seus pecados. Você pode esperar em Deus a salvação eterna. Aleluia! A coisa mais importante que Deus faz pelo homem, porque você não foi feito para viver 30, 50, 80, nem 100 anos. Você foi feito para ser eterno e Ele tem uma eterna salvação, porque só Ele pode perdoar teus pecados, transformar a sua vida e te preparar para a vida eterna. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor para sempre.